Olá, hoje no Momento Saúde o nosso assunto é a depressão. E para falar sobre esse tema, eu converso com a psicóloga Adriana Reame. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Exatamente o que é a depressão? A depressão, ela se diferencia de uma emoção que sentimos pelo seu grau de tempo que ela permanece. Então, é uma tristeza que nós temos que ela se prolonga por mais de 2 semanas. E ela tem as características de deixar a pessoa um pouco mais apática, ela perde um pouco toda a vontade que ela tem das atividades diárias, das coisas que ela costumava fazer, e é um transtorno psicológico mental. Grave? Grave. Ele tem as suas nuances, né? Ele pode ter os episódios, um episódio depressivo que pode durar frente a alguma perda, um luto, alguma coisa nesse sentido, desde ao extremo que é um suicídio. Bom, e a depressão, doutora, normalmente é genético ou não? E ela acomete mais homens ou mulheres? Ela é, nem sua maioria, no gênero feminino, né? As particularidades é o próprio desenvolvimento da mulher, né? Que ela muda muito de fases, de status social, é casada, é solteira, é mãe, né? É trabalho, tudo isso influencia na vida da mulher. Questão hormonal também da mulher. Tem a questão situacional, que pode ser um evento na vida, que pode levar a pessoa a desenvolver um quadro depressivo. E tem a questão genética também, hereditária. Ela tem os seus níveis, né? Então ela vai desde, como eu disse, o episódio depressivo, que pode ser eventual. Lembrando que todas as pessoas, todos os humanos, uma hora na vida vai experimentar o que é uma depressão. Por quê? Porque a própria vida acomete as situações que vai gerar um sentimento. Então, ele pode ser em determinada situação, perder o emprego, pode ser que a pessoa responda com uma depressão e logo ela se recupere. Ou pode ser algo que se prolongue. Então, tem uma característica que nós chamamos de depressão maior, que ela é a fase mais aguda, mais grave da depressão. Agora, ela tem idade para a pessoa ter Ela ou não não? tem uma idade específica. Nós já vimos, assim, assistimos, né, criança com quadro depressivo, né? Então, se já tem uma herança genética, depende do social, de onde essa criança se desenvolve, o que ela experimenta de vida nos relacionamentos, ela pode desenvolver na infância, ela pode ter uma depressão infantil e carregar isso, né? Bom, e como a família deve se portar com alguém no seu ente ali, enfim, no ambiente familiar que tenha depressão? A primeira coisa é, para se diagnosticar, assim, a família entender, ela vai primeiro perceber que essa pessoa vai mudar o comportamento, né? Ela vai ficar totalmente desinteressada, não vai querer mais fazer o que era acostumada a fazer antes. E esse olhar, né, não pode ser um olhar crítico, tem que ser um olhar de atenção, de perceber que existe alguma coisa errada, a pessoa não está vivendo. Então, deve procurar ajuda nesse momento, né? Bom, e aí a família muda a sua rotina ou não? Ela deve seguir normalmente e aí sim procurar uma ajuda externa. O que tem que ser feito com alguém que tenha depressão? A melhor coisa que se tem a fazer é sempre um acolhimento familiar. Por mais que tenha que buscar ajuda, né, de um médico, de uma terapia talvez, né, é indicado essas duas coisas, né. Depressão precisa de medicamento e precisa de um acompanhamento também. Por quê, Leandro? A depressão, ela tem uma característica principal que é o medo. Então, toda vez que a gente observa um quadro de depressão, você vê a pessoa com medo de viver. É medo de alguma coisa, é medo daquilo, é medo de não dar certo, ou medo do fracasso, vai ter um pontinho central ali que é o medo. Então isso já vai tirando a pessoa do convívio, ela vai se afastando, ela vai se isolando. Então a terapia vai tratar isso, ela vai tratar o medo. A família, ela pode acolher, mas coisas mais internas, mais profundas, que é subjetiva, né, ela vai ser ajudada de outra forma. E tem cura? Ela tem tratamento e cura. Em alguns casos ela tem cura, quando é na questão genética ela tem tratamento. Tá bom, então. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Ok. Este foi o Momento Saúde. Até a próxima.